Vamos agora falar dos procedimentos, né? Superficialmente, como eu falei para vocês, o procedimento administrativo específico é em cada estatuto e o procedimento judicial segue as regras do CPC. Mas você tem que ter algumas noções aqui, tá certo? Mentira da tela, Hernan. Preste atenção no que é que a lei traz. A lei vai trabalhar superficialmente com o procedimento administrativo em 3 artigos, o 14, o 15 e o 16. E com o procedimento judicial, ela vai trabalhar em 2 artigos, o 17 e o 18. Lembrando que o Estatuto Municipal é que dita as regras do procedimento administrativo por servidor municipal, o Estatuto Estadual é que dita as regras do procedimento administrativo contra o servidor estadual e o Estatuto Federal, Lei 8.112, é quem dita as regras contra o servidor federal, né? Então, o que é que ele diz aqui, ó? Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Então, qualquer pessoa pode representar. A representação será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas que tem conhecimento. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º desse artigo. Que é que ele diz que tem que ter qualificação de quem está representando, informações sobre o fato, autoria e indicação de provas. Agora, preste atenção, o STJ tem aceito aí representação apócrifa, né? Anônima, denúncia anônima. Ele entende, me coloco simultâneo aqui, preste atenção aqui, porque isso aqui foi questão da prova da ABIN. Ele entende que a denúncia anônima, ela tem que ser apurada, ela não pode servir de fundamento para a abertura de um PAD. Mas a administração tem o dever de apurar essa denúncia. Então, cuidado com isso aí, tá certo? Pelo amor de Deus, porque isso caiu na prova da ABIN. Pode me tirar da tela. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público. Tia Lide, eu sei de um servidor público que está praticando ato de improbidade. Eu vou representar a autoridade competente lá na administração pública e vou também representar o Ministério Público. Posso? Pode. Com certeza, é independente, né? A rejeição aqui na autoridade não impede aí a representação do MP não, tá bom? Aí presta atenção, atendidos os requisitos da representação, aqueles que a gente já leu, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, que em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos artigos 148 a 182 da Lei 8.112. Por quê, tia Lídia? Porque o ato de improbidade é considerado um ilícito que causa demissão. Aí ele aparece no artigo 132, então ele tem que ser apurado por processo administrativo disciplinar. Ele não pode ser apurado por sindicância, né? Já que a sindicância só pune com advertência, só a sindicância é o procedimento que apura para punir com advertência ou suspensão até 30 dias. Lembre-se disso. E em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. A comissão processante, que comissão é essa? A comissão do PAD. Dará conhecimento ao MP e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. O Ministério Público ou o Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará, a própria comissão do PAD, viu? Representará ao MP ou a Procuradoria do órgão para que requeira ao juiz a decretação do sequestro dos bens. Aqui ele deixa bem claro, né? Que o MP vai requerer ao juiz a decretação do sequestro dos bens do agente do terceiro, que tem enriquecido ilicitamente ou causado patrimônio ao público. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do CPC. Quando for o caso, o pedido incluirá investigação, exame e bloqueio de bens, tudo pedido ao judiciário, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Então, o que é que eu quero que você entenda aqui? Me jogo simultânea. Toda a apuração
de ato de improbidade dentro de processo administrativo, se for servidor federal, segue as regras do PAD lá da Lei 8.112. Aqui, a lei trouxe só noções, né, regras que vão ser usadas em aplicação subsidiária ou complementação lá, tá bom? Cuidado com isso aí. Agora, as regrinhas do procedimento judicial, explicando novamente. O procedimento judicial vai seguir o CPC. Aqui são regras para você entender. Mentir da tela. Primeira coisa, no procedimento judicial, eu posso ter uma ação principal e um pedido de cautelar, né? Aí ele diz assim, a ação principal, que terá rito ordinário, será proposta pelo MP ou pela pessoa jurídica interessada. Aqui, a parte principal. Quem são os legitimados no processo judicial para entrar com a ação de probidade? O MP e a pessoa jurídica interessada. Cuidado com aquela regra da ação civil pública, que bota associação, defensoria, parará, parará. Aqui é diferente. Nós temos dois legitimados, o MP e a pessoa jurídica interessada. Tá certo? Aí ele diz, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Tia Lídia, não entendi isso aqui. É porque para você entender isso aqui, você precisa entender CPC, né? Código de Processo Civil. Quando se entra com um pedido cautelar, com a medida cautelar, lá no CPC ele vai dizer que se tem 30 dias para se entrar com o processo principal, com a ação principal. Tá certo? Então, essa é a linha de raciocínio que você tem que ter. É por isso que ele diz assim, ó. A ação principal, que tem como legitimada MP ou pessoa jurídica interessada, segue o rito ordinário, nem o sumário, né? Não se analisa pelo sumário, é pelo ordinário. E os legitimados são MP e pessoa jurídica interessada. E essa ação principal tem que ser dentro dos 30 dias da medida cautelar. Outra coisa interessante, é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade. Então, não pode haver transação ou acordo ou conciliação nas ações de improbidade. Dois pontos interessantíssimos. Quem são os legitimados da ação de improbidade e se pode haver transação, acordo ou conciliação. A Fazenda Pública. Quem é a Fazenda Pública, tia Lídia? É o Estado em juiz, as pessoas de direito público em juiz, né? Quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. No caso de ação principal ter sido proposta pelo MP, aplica-se no que couber o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 4.717, que é a Lei da Ação Popular, viu? De 29 de junho de 65. O Ministério Público, vou ter até em negrita aqui, ó. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei sob pena de nulidade. Me jogue simultânea aí. Isso é a cor mais linda que existe nessa lei. Não pode existir ação de improbidade sem o Ministério Público. Lindo, maravilhoso. Não pode, simplesmente não pode. Minha gente, eu amo o Ministério Público, assim, apaixonada pelo Ministério Público. É uma pena que o Ministério Público tem que trabalhar com direito penal. Isso acaba com minha vida, isso me exclui de qualquer possibilidade. Mas eu amo o Ministério Público. Não existe ação de improbidade sem o Ministério Público. Ou ele vai ser o autor da ação, ou ele é o custo legis. Ou ele é o fiscal da ação, né? Ou ele vai ser o fiscal da lei, ou vai ser o autor da ação penal. Lindo, maravilhoso isso, né? Mentira da tela. Vamos lá, caminhando, cantando. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juiz para todas as ações posteriormente intentadas, que possuam a mesma causa de pedido ou o mesmo pedido. Vocês que estudam CPC sabem o que é isso, né? Que é o Instituto da Prevenção. Entrou com a ação de improbidade, onde tiver outras ações com a mesma causa de pedido, o mesmo pedido, elas vêm para a mão daquele juiz que recebeu a ação de improbidade. A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade da apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições escritas nos artigos 16 a 18 de processo civil, do Código de Processo Civil, e estando a inicial, que é a inicial, petição inicial, em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias, né? A defesa dele. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se
se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação, 15 dias, né? Aí, ó, da decisão que receber a petição inicial, cabe agravo de instrumento. Cuidado com isso aqui. Se o juiz receber a petição inicial, cabe agravo de instrumento, tá? O recurso. Em qualquer fase do processo reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Então, ele pode julgar o processo sem julgamento do mérito. E aí, finalmente, aplicam-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta lei, o disposto no artigo 221, caput 1º do Código de Processo Penal, e a sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento, a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Então, o que é que eu quero lhe dizer? Me bota simultâneo aí. Que você precisa entender que as regras aqui são pelo CPC, aqui são noções gerais, né? E aí, finalmente, a gente chega no último tópico aqui da improbidade administrativa, que é a prescrição, tá certo? Então, o que é que eu quero que você entenda aqui? O Ministério Público e a pessoa jurídica interessada, eles não têm a vida toda aí para entrar com a ação, não. Existe prescrição aí com relação ao ato de improbidade administrativa. Exceção à ação de ressarcimento, que aí ela é imprescritível, né? O Ministério Público pode pedir o ressarcimento dentro da própria ação de improbidade ou uma ação à parte. Então, o que é que a gente tem aqui? Mentira da tela. Então, o que é que a gente tem aqui? No artigo 23, a gente tem a ideia de prescrição aqui do artigo 23. Ele diz assim: as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas. 1. Até 5 anos do término do exercício do mandato de cargo em comissão ou função de confiança. E 2, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica, para as faltas disciplinares punidas com demissão a bem de serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Então, o que é que você precisa saber daqui? Preste atenção aqui na linha de raciocínio. Prescrição. O Ministério Público, a pessoa jurídica interessada, tem 5 anos para entrar com a ação, 5 anos contados do término do mandato, do cargo em comissão, ou da função gratificada. Não é isso que ele diz? Função de confiança. Então, isso aqui é do término. Professora, eu não entendi, não. Pois vamos lá. Nós estamos no ano de 2013, né? 2014. O pessoal já está totalmente desorientado. Comecinho de 2014 aqui, né? Então, vou colocar aqui. Cebolinha é prefeito de Fortaleza. Aqui, ele vai ser prefeito de Fortaleza na gestão 2009, o mandato dele, né? 2009 vamos botar ele em 2 mandatos. Mandato dele 2005 a 2008. Aqui dá 4 anos, né? 2005, 2006, 2007, 2008. 2009 a 2012. Pronto. Primeira gestão, primeiro mandato, segundo mandato. Não é isso? É. Pronto. Aí, ele praticou... Presta atenção aqui. Ele praticou o ato... Vale, a pessoa está se desorientando. Tenha fé. Ele praticou
ato de improbidade em 2006. Professora, o prazo já estava contando? Não. O prazo estava contando, não. Quando ele chegar no dia 31 de dezembro de 2012, ele chega no fim do mandato dele. Até porque ele já teve 2 gestões, né? Fim do mandato. Então, a partir... Ele praticou o ato de improbidade aqui. Não está contando prazo. Não está contando prazo. A partir dessa data, o Ministério Público, a pessoa jurídica interessada, tem 5 anos. Então, a partir do dia 2, porque dia 1º é feriado, né? Do dia 2 de janeiro de 2013, a partir daqui, existe o prazo de 5 anos para o MP ou a pessoa jurídica interessada entrar com ação de improbidade. Professora, eu posso entrar com ação de improbidade só se você for ao Ministério Público. Se você não for, não se desoriente não, viu? Então, tem 5 anos. Então, isso aqui seria até o dia 1º de janeiro, que é feriado, né? De 2017. 2018, né? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, é. Tia Lídia, se não entrar, aí prescreve. Só não prescreve ação de ressarcimento. Por quê? Porque ela é imprescritível. Quem foi que disse isso, tia Lídia? A Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 5º. Tá certo? Então, é do término do mandato do cargo de comissão da função de confiança. Agora, se a criatura for servidor público, ocupante de cargo efetivo, ou se ela for empregado público, ocupante de emprego público, obviamente ela fez concurso para isso, o prazo é na sua lei específica. Da lei específica deles. Tá certo? Então, essa é a linha de raciocínio. Se for servidor público, ó, presta atenção. Dentro do prazo profissional previsto em lei específica para faltas disciplinares, com emissamento de serviço público, no caso de exercício de carga efetiva ou emprego. Aí, isso é prazo da lei. Por exemplo, tia Lídia, vou lhe dar um exemplo. Você aprende lá na Lei 8.112, no artigo 42, 142, que o prazo aqui começa a ser contado quando a administração toma conhecimento. Então, para a Lei 8.112, é essa a regra, a linha de raciocínio. Lembra disso aqui? Sim ou não? Pronto. Então, essa é a linha de raciocínio. Se ele tiver mandato, cargo em comissão, função de confiança, o prazo é de 5 anos contado do término. Se ele for servidor público que tem cargo efetivo, aplica a sua lei. Se ele for servidor federal, Lei 8.112. Se ele for servidor estadual, Estatuto Estadual. Se ele for servidor municipal, Estatuto Municipal. Se ele for empregado público, sua lei específica. Tranquilo aqui, tudo dominado. Então, a gente fecha aqui, me joga para cá. Não. A gente fecha aqui a linha de raciocínio sobre improbidade administrativa, tá certo? E quando a gente voltar, a gente volta com responsabilidade civil do Estado. O último assunto do nosso curso lendário de direito administrativo. Terminando a responsabilidade, a gente resolve umas questões de improbidade, controle e responsabilidade. E aí eu vou me despedir de vocês para que vocês tenham um curso completo, concluído, tá bom? Então, a gente volta já já para
estudar a responsabilidade civil do Estado. Um grande abraço, fé em Deus sempre e boa sorte na sua caminhada.